Quem já achou, diga amém. Amém. Podemos? Vamos orar ao Senhor? Senhor Jesus, fala conosco em Tua palavra. Nós queremos ser imitadores de Cristo, como a Tua palavra diz, Senhor. E nós queremos aprender contigo, Senhor. Então abre o nosso entendimento, nos dá sabedoria, nos dá temor pela Tua palavra e por aquilo que o Senhor tem falado conosco. Abre o nosso entendimento e direcione cada um de nós nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diga amém. O batismo de quem? De Jesus. O batismo de Jesus. Versículo 13 diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para onde? Para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Amém, igreja? Quem era esse João que a Bíblia está falando? Alguém sabe? Oi? Oi? Qual era o João? Tem 2 João na Bíblia. João Batista. João Batista. João Batista, igreja, era um pregador que pregava a respeito do reino dos céus. Diga glória a Deus. Ele falava que estava próximo o reino dos céus. Essa era a pregação dele. Muitas pessoas iam ao deserto, que era onde ele ficava, para ouvir a palavra, a mensagem que ali o João Batista estava pregando. E aí, igreja, muitos se convertiam. Deus usava ele ali e muitos se convertiam através daquela pregação. Só que Jesus, ele não é que ele ouviu a pregação e aí então ele resolveu se batizar. Jesus só estava cumprindo algo que ele precisava fazer. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Pastor, Jesus precisava ser batizado não porque ele fazia algo de errado e precisava de arrependimento. Amém, igreja? O batismo é para quê? Para a remissão de pecado. Então Jesus não tinha pecado, sim ou não? Jesus não tinha pecado. Ele se batizou por quê então, pastor? Porque ele quis cumprir tudo que estava escrito a seu respeito e outra, para nos deixar exemplo. Diga glória a Deus. Para nos deixar exemplo. E então, Jesus apareceu ali para João batizar ele. A Bíblia diz no primeiro versículo que nós lemos, no 13, que ele foi da Galileia para o Jordão só para ser o quê? Batizado. O Jordão era o quê? Um rio, não é isso? E que rio abençoado, né? Vários acontecimentos se sucederam ali naquele rio. Por exemplo, no Velho Testamento nós conhecemos Naamã foi purificado aonde? No rio Jordão. Moisés e o Josué atravessaram o rio Jordão. Então, se você for ver na Bíblia, esse rio aqui é um rio muito conhecido, é um rio histórico, o rio Jordão. Amém? E aí, igreja, Jesus ele foi e se batizou. João Batista falou assim para ele: mas eu é que necessito ser batizado por ti, e o Senhor vem a mim. E aí ele disse o seguinte, versículo abaixo, versículo 15: mas Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então o admitiu. Amém, igreja? Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe
abriu os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Diga glória a Deus. Amém, igreja. Então Jesus ali foi cheio da presença de Deus. Depois de quê? Depois que ele fez uma aliança. Amém? Então, após ele fazer essa aliança, ele recebeu ali o poder do Espírito Santo. Diga glória a Deus. A Bíblia diz, igreja, que a partir daí Jesus começou a fazer sinais e maravilhas, né? E quantos anos ele se batizou, pastor? Quem sabe? Com quantos anos Jesus se batizou? Alguém sabe? Quantos anos? Quanto? 30. E morreu com 33. O ministério de Jesus durou 3 anos. Amém? Então, Jesus se batizou e o Espírito Santo veio sobre ele. Amém? Amém. Então, igreja, ele ouviu essa palavra aqui, versículo 17. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Ok, então Jesus se batizou, tudo ok, tudo bom, acabou os problemas, não tem mais problema, está tudo em paz. É assim? Nós vamos ver agora, igreja, como é a trajetória de um cristão. Amém? Ele tomou, igreja, fez aquilo ali para nos deixar de exemplo. E aí, após ele ser batizado, aconteceu com ele o que acontece com muitos de nós. Amém? Nós, igreja, já reafirmamos a nossa fé em Cristo. Quem já? Só que o nosso inimigo, ele tenta nos testar. Se nós, igreja, queremos Cristo de verdade ou se é só um momento da nossa vida. Amém? Olha só, presta atenção. A seguir, capítulo 4, versículo 1. A seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja, depois que Jesus foi batizado, recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo conduziu ele para onde? Para o deserto, para ser tentado. Amém? Pelo diabo. E aí, chegando lá, igreja, a Bíblia diz, igreja, que ele jejuou. Versículo 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Pastor, por que Jesus estava jejuando? Por que Jesus estava jejuando, pastor? Que ele precisava fortalecer o espírito. Amém, igreja? Guarde uma coisa no seu coração, olhe para mim. Você quer vencer o mal? Quem quer vencer o mal? Você não pode pensar que você vence ele com armas naturais. Você vence ele por meio do jejum e da oração. Jesus já está começando a nos ensinar. Porque após ele se batizar, ele começou a ser tentado, ser provado. Amém, igreja? E o que é que o inimigo quer com isso? Ele quer, igreja, fazer com que a gente demonstre com atitudes que nós não estamos dispostos a pagar um preço pela nossa, comunhão e salvação. Amém? Então ele coloca certos empecilhos, certos problemas para fazer a gente pecar e automaticamente se afastar, trocar algo que Deus tem para nos entregar por uma coisa que não é verdadeira, uma mentira dele. Quem consegue entender? Então era isso que ele estava tentando fazer com quem?
com Jesus. E eu te pergunto, se ele fez isso com Jesus, que é Jesus, será que ele pode fazer isso conosco também? Com toda certeza. Com toda e absoluta certeza. Então Jesus, ele não estava jejuando porque ele achava bom jejuar. Alguém aqui pode dizer que jejuar é bom? É bom? Quando dá 1 hora, seu estômago já diz. Vamos ter que botar um quebra-mola aqui, né? Quando dá 1 hora de jejum, seu estômago já começa a dizer: está na hora de comer. E outra, ninguém te oferece nada. É só você jejuar para alguém aparecer com comida para te entregar. Você já parou para prestar atenção nisso aí? É impressionante. E aí, igreja, Jesus estava jejuando, não era porque era legal, não é porque era bom, mas é porque ele estava se fortalecendo para a hora de quê? Da tentação. Nós não podemos tentar nos fortalecer na hora da tentação, é antes da tentação. Jesus estava orando, igreja, no monte, e os discípulos, igreja, estavam dormindo. Jesus falou o quê? Vigiai. Por quê? Porque a carne é fraca. Então Jesus estava querendo dizer para eles: olha, vocês vão ser tentados, então vocês precisam fortalecer a tua vida espiritual, para que você possa resistir. Diga glória a Deus. Amém, igreja? E lá ele estava, quantos dias? 40 dias e 40 noites. Aí apareceu quem? Olha lá, versículo 3: então o tentador aproximou-se e lhe disse: se és quem? Manda que essas pedras se transformem em pães. Igreja, entenda que ele trabalha com a dúvida. Deus trabalha com a fé, ele trabalha com a dúvida. Você é filho de Deus ou não? Sim ou não? Mas ele quer trazer dúvida se realmente você é. É ou não é? Você é o filho de... Se és o filho de Deus, me prove. Eu não preciso provar nada para ninguém. Amém? Se você é o filho de Deus, demonstre, me mostre. Ora, em qual momento Jesus me pediu para fazer isso? Em nenhum momento. Amém? E o que ele queria? Que Jesus transformasse o quê? As pedras em pão. Só que isso aqui era uma armadilha dele, sim ou não? Jesus estava como? Com fome. Se você tem poder de transformar uma pedra em pão, você também facilmente você come ele. É ou não é? Lógico. Você estaria fazendo a vontade dele e não a de quem? De Deus. Amém? E aí, igreja, nessa hora